Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou aqui mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho trazer mais uma palavra, uma mensagem da parte de Deus. E antes de começar, quero te convidar, tá bom? Se você não for inscrita no canal, se inscreva no canal. Compartilhe esses vídeos com outras mulheres, compartilha no grupo da igreja, com as amigas, né? Para que essas mulheres sejam alcançadas, para que nós venhamos levantar um grande número de mulheres cheias da graça de Deus, empoderadas, né, sabendo fechar aí todas as brechas para vivermos o melhor de Deus nessa terra, porque é isso que o Senhor quer para nós. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma situação assim que muitas vezes é até difícil de comentar, sobre uma outra parte do nosso casamento. Eu tenho falado com você, mulher, para que você entenda quem você é em Cristo Jesus, quem você é perante Deus, para que você entenda o poder, a graça que Deus colocou em ti, para que você possa entender porque Ele coloca sobre você essa responsabilidade, porque Ele coloca sobre nós essa responsabilidade de edificarmos a nossa casa. Porque muitas mulheres não aceitam isso, elas falam, mas por que eu, né? Muitas mulheres batem de frente por coisas tão mínimas, tão pequenas, acabam destruindo relacionamento porque simplesmente quer se igualar ao homem, quer ter as mesmas atitudes do homem, sendo que Deus te fez como mulher. Se Deus quisesse que você, mulher, fosse macho, né? Fosse resistente, essa fortaleza toda que nem o homem, no que diz respeito assim à brutalidade masculina, Ele tinha feito você com essa característica. Mas observa que em nós Ele colocou algo totalmente especial. E o que nós temos, isso faz, sabe o quê? Atrair o homem. É como na natureza, muitas vezes a gente não observamos isso. Observa que tem aí a dança do acasalamento, você já deve ter visto isso, né? Os animais aí, por exemplo, o pavão, ele abre todas as suas penas, né? E mostra ali aquelas cores, aquelas coisas bonitas que ele tem naquelas penas dele, chamando a atenção da pavoa, né? E a pavoa vai olhar ali e vai observar qual que está chamando a atenção dela e vai ficar com aquele pássaro. E assim, outras qualidades de pássaro, né? Uns estufam os peitos, né? Se enche assim, outros fazem uma dança, é até engraçado. Se você observar, entra no YouTube que você vai ver isso. Com nós, homens e mulheres, será que tem isso também? Será o que atrai um homem quando ele olha para a mulher? O que atrai a mulher quando ela olha para o homem, né? Então ali naquele primeiro momento, quando você vive esse homem maravilhoso que está do seu lado, o que foi que te atraiu? Talvez a maneira dele se comportar, a maneira dele falar, a aparência física, né? Muitas vezes nós queremos falar, não, a gente não fica olhando o exterior da pessoa, mas é mentira. Quando uma mulher e um homem se atrai, no primeiro momento que você vê a aparência física. Então você vai observar o homem, né? Nós olhamos para o homem, aquele homem que tem aquele porte físico bonito, a maneira dele falar, uma voz assim grossa, né? Aquela coisa masculina, pelo menos é assim que eu olho. Eu acredito que é assim também em vocês, né? Porque a gente tá difícil. Eu sei que tá complicado, mas ainda existe aí os remanescentes, né? E o homem ainda é pior, porque o homem que chama ele mesmo é a visão, né? Ele olha para a mulher, ele vai olhar assim os atributos físicos dela, a maneira que ela se comporta, como é o cabelo, como é o corpo, a maneira dela falar, a delicadeza da mulher. Isso tudo atrai o homem, então ele vai ser atraído por essa mulher delicada, que sabe conversar. E é engraçado que quando nós nos conhecemos, nós vamos mostrar o melhor, né? Eu vou mostrar o meu melhor para ele, ele vai mostrar o melhor dele para mim, e ali vai haver aquela atração física, e ali depois começa aquela paixão, e aí a gente começa a querer conversar com o outro, estar perto do outro, e aí ele te pede namoro e você aceita, e naquele processo do namoro nós vamos mostrando o nosso melhor, e nós se vestimos bem, nós se maquiamos, nós nos perfumamos, nós colocamos a melhor roupa, né? Nós nos preparamos para encontrar o amado. E dessa forma o nosso amado também passa aquele perfume, faz a barba, pega a melhor camisa e vai te encontrar. E no processo disso, chega o noivado, e aí depois o casamento, e ali depois de um certo tempo, aquela paixão acaba, não é verdade? Porque a paixão dura em torno de 2 anos, e aí começa muitas situações complicadas. Quando sai a paixão, nós começamos a ver os defeitos do outro, e aí vem outras partes da relação que vai ser muito importante. E uma delas é o lado sexual. Esse lado íntimo do casal, né? Que muitas vezes deixamos de lado. Principalmente nós, servas do Senhor, que pensamos que nós fomos criados, nossa mãe passou isso para nós aprendemos, né, com algumas coisas, com algumas pessoas, e até mesmo dentro da religião,
que é pecado. Então fica aquela coisa maligna no nosso coração e nós não conseguimos desfrutar dessa grande bênção, né? Que é também a intimidade do casal. Eu não vou te dizer que é 100% do relacionamento, mas podemos dizer que 70%. Eu acredito nisso. É algo que é muito importante entre o casal, é um termômetro. Quando o casal começa a ficar mal, já começa ali, eles já não se abraçam mais, eles já não se tocam mais, eles não se beijam mais, e aí vai acontecer a situação, não tem mais a relação íntima, né? Não tem mais aquela situação que precisa haver, porque Deus deixou isso. Né? No primeiro momento, quando começou ali, era para se multiplicar mesmo, a palavra do Senhor fala na palavra, né, para crescer e multiplicar. Hoje não precisamos multiplicar tanto, né, gente, porque há muitas pessoas aí já na terra, mas tem um lado também que é o prazer que Deus deixou para que o homem e a mulher desfrute disso, né? Tanto que o nosso corpo reage dessa forma, tem coisas em nós, né? Não vou entrar muito em detalhe porque não podemos ficar falando muito sobre isso, mas você que está aí do outro lado, eu sei que é uma mulher adulta, né, que eu estou conversando, então nós sabemos que o nosso corpo vai atrair o homem e vice-versa. E nós mulheres não podemos deixar a situação de lado. E observa que o que Deus colocou em nós, como eu estava falando, a dança do acasalamento, precisa continuar. Porque nesse primeiro momento aí, nós estamos atraindo um marido, um namorado, um noivo, né, pela maneira da gente falar, pela maneira da gente conversar, pela maneira da gente se vestir, né, nós somos toda carinhosa. O tom de voz, eu fiquei analisando durante algum tempo, tá? Minha pesquisa aí, né? Para observar direitinho os relacionamentos, para mudar muita coisa em mim. E observei que a mulher, ela tá conversando com qualquer pessoa, mas quando ela vai falar com o amado dela, a voz dela diminui, a voz dela fica mais calma, a voz dela fica mais meiga, né? E aí eu ficava pensando no início, eu falava, porque eu sou uma mulher assim que fala, eu tô falando rápido, né? Pra não ficar um vídeo muito, muito grande, muito comprido, mas eu tenho uma voz grossa, né? Uma voz mais imposta, eu vejo que tem mulheres que estão delicadas na maneira de falar, e eu falo, meu Deus, eu já tenho esse jeito mais, né? Toda agitada. E eu lembro que eu ficava observando algumas mulheres quando estava perto do seu namorado, do seu noivo, do seu esposo, a maneira que ela conversava com ele, aquela voz branda, aquela voz carinhosa, aquela voz meiga. E eu achava aquilo tão bonito. Aí eu falei, gente, eu preciso mudar isso em mim, alguma coisa tá errada, né? Eu achava que não, que a maneira que eu falo com todo mundo e com ele, que é o mais próximo, geralmente falo até mais, né, mais ríspida, mais grossa, e isso só faz afastar o homem de ti, você acredita? Por incrível que pareça, a voz também tem uma grande influência no relacionamento, a maneira que você fala com esse outro. Então é importante observarmos isso, né? Então seria a nossa dança do casamento, a maneira que nós conversamos com o nosso marido, a maneira que nós nos apresentamos para ele, a maneira que nós, na hora de dormir, né? Aquela preocupação de pegar a melhor lingerie, sim, tá? Não é pecado, pega aquele baby doll bonito, aquela camisola bonita, branca, linda, né? Procura o melhor. Passa um creme no corpo, passa um perfuminho e vai dormir com seu marido, né? Vai se deitar com ele, aquele momento é seu. E olha só o que diz a palavra do Senhor, tudo tá aqui, gente, é incrível. Então, ó, Eclesiastes 9, versículo 9 diz assim, ó: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Olha que incrível, esse momento que Deus colocou para nós, mulheres e homens, é o momento da gente se relaxar mesmo, viver esse momento íntimo, porque a vida nossa é muito corrida, né? O homem sai de manhã para trabalhar, algumas mulheres ficam em casa trabalhando muito, cuidando dos afazeres do lar, cuidando das crianças, cuidando de deixar a casa em ordem. Algumas mulheres também saem junto com seu esposo para trabalhar, tem aquele dia corrido, e quando chega a noite que vocês dois vão se encontrar, é o momento do prazer, sim, é o momento de estarmos juntos, de amar um ao outro, né? De cuidar do outro, de pequenos gestos que antecede aquele momento que vocês vão para o teu quarto. Meu marido costuma dizer o nosso ninho do amor, né? Então é um ninho de amor de vocês. Aquele momento é reservado para vocês dois se curtirem, né? Para vocês dois se amarem, para vocês dois conversarem coisas que diz respeito ao sentimento. Não deixa o quarto ser o lugar que você leva ali as dificuldades do dia, as reclamações, não. Lá no seu quarto é um lugar sagrado, né? A palavra do Senhor fala assim que o nosso leito tem que ser sem mácula. Então é um lugar sagrado. Assim como tem várias situações, não tem a igreja, que é um lugar que nós vamos ali para buscar o Senhor, para alimentar o nosso espírito, na verdade, tem várias situações. E dentro do nosso quarto é um momento nosso, um momento reservado para vocês dois viverem o que a palavra diz.
né? Viver o que está escrito aqui nessa mensagem, olha só que incrível, vou ler novamente. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a sua porção nesta vida pelo trabalho com que afadigaste debaixo do sol. Ou seja, você trabalhou, você correu o dia inteiro, e esse momento é um momento de relaxar. Olha como Deus cuida de todos os detalhes. Então não é pecado. Você tem que correr sim atrás de tudo que diz respeito ao seu cotidiano, mas tem que entender que é esse momento que é para vocês dois estarem juntos, se amarem, e isso vai dando força para continuar a caminhada, que não é fácil, não é verdade? Então, mulher, coloque isso em prática. Não, esse momento é seu, esse momento foi dado por Deus, Ele colocou, Ele preparou todas essas coisas. O nosso corpo, o corpo da mulher, o corpo do homem, reage bem a essa situação, né? Tem pontos em nós que vai fazer com que nós tenhamos esse momento de prazer, esse momento de relaxamento. E foi Deus que trouxe, Deus que deu para nós. E Satanás muitas vezes quer tirar isso de nós, ensinando que é pecado, né? Fazendo com que nós não possamos, nós mulheres, usar esse talento que nós temos, essa graça que nós temos, né? E observa que Satanás usa isso. É uma mensagem assim que um dia Deus me trouxe no meu coração, que Satanás usa isso, né? Temos uma entidade aí que ela trabalha seduzindo os homens, e ela usa toda essa característica que nós temos. Quando ela está ali dentro de um corpo de uma mulher, né, que deu lugar, que é usada por esse demônio, essa mulher vai seduzir, essa mulher vai ser bem atraente, ela vai usar todos os atributos que Satanás sabe que isso atrai o homem. E nós mulheres não usamos, nós mulheres servas do Senhor não usamos, porque pensamos, né, já tem coisas que tá até na nossa mente, isso é coisa maligna, isso é coisa que não agrada a Deus. Até mesmo as vestes, cores, né, dizem o vermelho é de tal entidade, não é assim? E olha que interessante, isso é mentira de Satanás. Quem é o pai da mentira? É Satanás, não é verdade? Então ele coloca isso em nós, por quê? Porque um homem que é bem relacionado com a sua esposa, um homem que se sente satisfeito, e assim a sua mulher também, Satanás não acha brecha para entrar e destruir. Satanás não consegue destruir essa família, entende? Eu tô falando por esse lado mesmo, íntimo do casal, tá? É uma brecha que se você fechar é muito difícil Satanás entrar. Porque quando vocês dois têm essa ligação íntima, se sente feliz um com o outro, um realizando o outro, um se preocupando com o bem-estar do outro, como eu disse aí algumas mensagens sobre a 5 linguagens do amor, né? Você entender qual é a linguagem do amor do seu amado, da sua amada, você se preocupar em agradá-lo, você se preocupar em se vestir bem, se perfumar, colocar a melhor lingerie, colocar, né, a sua roupa íntima também do homem, que também deve se preocupar com isso, porque nós também gostamos disso, né? Um homem bem arrumado, um homem bem cheiroso, um homem bem perfumado. Isso vai fazer com que o casal se sinta realizado como homem e mulher. E é muito difícil, é mais difícil Satanás poder entrar e destruir. Eu falo muito com nós mulheres que somos servas do Senhor, porque nós temos uma barreira muito grande, né? Muitas vezes eu lembro que eu pensava em fazer tal coisa ou outra, eu pensei, será que isso é pecado? Será que isso agrada a Deus? E eu comecei a buscar conhecimento, a entender como que é a boa e perfeita vontade de Deus. Então, a boa e perfeita vontade de Deus é que nós se sintamos amada pelo nosso esposo e que o nosso esposo se sinta amado e respeitado por nós. E nós precisamos atentar a essa fase também. Essa fase, essa parte da nossa vida íntima, né, como casal. Então, mulher, seja sábia. Mulher, use todos os atributos que Deus te deu, tá bom? Esses atributos não é de Satanás. Esse atributo não é dessa entidade maligna, não. Que está destruindo até mesmo nossos casamentos, casamento de mulheres e homens servos de Deus. Porque muitas vezes a mulher não usa isso, que vai fazer uma ligação, uma intimidade, satisfazer o seu marido, e o seu marido, por ser servo do Senhor, não fala nada, porque ele também às vezes acha que é pecado. Então ficam os dois ali naquela coisa mecânica, na verdade, apenas multiplicando, né, ter filhos. Às vezes é um momento até triste, um momento ruim para a mulher, para o homem. Muitas vezes a mulher não quer, porque o homem não sabe ter aquele cuidado, aquelas preliminares, né, que antecede esse ato, né? A mulher tem que se sentir amada, respeitada, então ela vai ter desejo de estar com o homem. Mas às vezes é só aquela correria do dia a dia, ou sai para trabalhar, nem fala uma palavra de amor um com o outro, não tem mais nem um beijo no rosto, imagine na boca, não é verdade? E aí como que você vai querer fazer esse ato no final do dia? Você não vai ter vontade, porque isso não foi assim, nutrido durante o dia, nutrido durante a semana, entende? Então por isso muitas vezes as mulheres têm dor de cabeça, né? A doença que a mulher mais tem para não estar nesse momento é a dor de cabeça. Porque você prefere falar, olha, eu tô com dor de cabeça,
a ter que fazer esse ato sem vontade, sem desejo nenhum, não é verdade? O homem, por sua vez, muitas vezes ele faz de uma forma mecânica. O corpo do homem, ele parece ter até mais essa necessidade, né? Física, fisiológica. Então ele precisa estar ali descarregando aquela situação toda, não é verdade? E às vezes a mulher apenas com um escape. Né? Ah, essa minha mulher é para isso, é só para isso. Então, trata ela como nada. Não tem aquele amor, não tem aquele cuidado. E isso vai fazendo o quê? Uma brecha. Mas observa que as mulheres do mundo, as mulheres usadas por Satanás, por essa entidade, elas são diferentes. Por isso que muitas nós não entendemos um casal que está ali, casou, está sendo feliz, e de repente, com todo esse andamento que eu disse, vai se esfriando, vai se abrindo em uma lacuna, uma brecha, Satanás entra. Aí traz essa mulher estranha. E essa mulher, quando tem esse contato com o seu marido, ela veio usando todos esses atributos que Deus nos deu mulher. Entende isso? Então o que acontece? O homem fica fascinado. Porque é a dança do acasalamento, sim. Nós mulheres sabemos como atrair o homem. Ué, quando você conheceu esse marido, você não sabia como falava com ele, como agia, como se perfumava? Nos primeiros anos do casamento, isso foi se perdendo. Então precisamos resgatar isso e fazer com a consciência tranquila, porque não é pecado. Amém? Que você, mulher, coloque isso em prática também. Tenho falado com você as atitudes que nós temos que ter diante do nosso esposo, como respeitá-lo, saber quem nós somos em Cristo Jesus, saber que nós somos mulheres que precisamos nos amar, nos cuidar, correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas também tem essa parte do casamento, que é a intimidade do casal. Então você use isso que Deus te deu. Nós mulheres sabemos sim como usar, tá? Todas as mulheres são lindas, maravilhosas, apenas precisamos de alguns cuidados, e isso independente do corpo, tá? Às vezes a mulher, não, porque eu tô muito gordinha, tô muito magrinha, isso daí é algo que diz mais respeito a nós do que ao homem. Quando a mulher sabe conversar, sabe atrair, coloca ali uma lingerie bonita, uma camisola bonita, né? Perfumada, a maneira de falar, o tom de voz com o seu marido, você vai ver esse marido assim, ó, entregue nas tuas mãos. E esse marido vai se sentir tão amado, e você também. E aí o que vai acontecer? Você vai plantar boa semente e vai colher bons frutos. E você vai ver a mudança na sua vida. Então, quando você estiver com o seu marido, viva esse momento sem nenhum medo, né? Se tiver alguma situação aí que você passou, às vezes uma mulher foi abusada, então isso faz com que a mulher se feche. Então, precisa aí de um cuidados mais especiais. Buscar uma terapia, buscar aí uma psicóloga, mas faça a sua parte para que você venha viver esse momento que Deus deixou para você. Eu vou ler mais uma vez esse versículo bíblico, porque aqui está a chave, sabe? Para que nós possamos colocar por terra toda essa ação maligna, onde o diabo vem na nossa mente trazendo que isso é pecado, isso não pode, isso não agrada a Deus. É mentira de Satanás. A maior alegria do nosso Deus é ver um casal unido, em amor, em respeito e gozando esse momento bom, né? Diante de tanta dificuldade que enfrentamos, correria do dia a dia, fadiga, né? Debaixo desse sol, é um momento de relaxamento, um momento de prazer. É um momento de você sentir, né, um outro, amar o outro, respeitar o outro e viver momentos felizes que Deus deu para você, pois foi nosso Deus que criou. Então vamos lá, Eclesiastes 9, versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Amém? Então é isso, mulher. Seja sábio. Coloque em prática. Uma vez eu já disse em algum vídeo aí que eu vi a pastora Camila Bastos falando sobre isso. Muitas vezes nós, mulheres, ficamos chorando, reclamando, né? Orando. Ah, Senhor, muda meu esposo. Ah, Senhor, meu marido está frio comigo. Meu marido está distante de mim. Meu Deus, o que está acontecendo? E ela disse assim, e se eu te falar que apenas uma lingerie pode mudar toda a sua história? Entende? Então, às vezes não é oração, nós precisamos entender. Há momentos que nós temos que orar, há momentos que nós temos que jejuar, há momentos que nós temos que se posicionar e há momentos que nós temos que agir. E esse momento aqui é um momento muito especial entre o casal. Esse momento aqui pode transformar a sua vida sentimental? Sim. Pode transformar sim a sua vida nesse casamento, restaurar a sua vida, tá bom? Então coloque em prática em nome do Senhor Jesus. É isso, eu vou ficar por aqui, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.